E começando a revisão dos capítulos 14 e 15. O capítulo 14 se resume em uma luta do Boruto versus o Shoujoji, onde ele revela alguns detalhes bem interessantes sobre si mesmo. Como por exemplo, o fato de que originalmente ele comia qualquer ser vivo, mesmo humanos. Só não sei se ele estava falando sério ou num tom de brincadeira, mas o conceito dele parece muito semelhante ao dos irmãos Fujin e Raijin, que vemos em um filler de Naruto. Basicamente eles eram glutões que comiam de tudo, até mesmo humanos. O design do Shoujoji também lembra muito o design deles, talvez o Kodachi tenha se inspirado neles para criar o Shoujoji, assim como o Momoshiki é inspirado no Hiroko. Mas enfim, aqui também vemos algumas habilidades novas como Uchidaryu Shuriken no Jutsu e Kazuchi Seiren. Shurikens infundidas com Raiton, provavelmente algo que o Boruto aprendeu com o Sasuke. Só lembrando que o Boruto já afirmou durante a releitura do filme que era capaz de usar 3 naturezas elementais, Futon, Suiton e Raiton. Em contrapartida, o Shoujoji usa o Futon Fukaha Kojun, que basicamente é um tipo de defesa absoluta que repele qualquer ninjutsu que o Boruto use. E a partir daqui o Boruto começa a sua estratégia de contra-ataque, tentando fazer algo que o Shoujoji não possa prever. Nesse momento nos é dado um exemplo da genialidade do Boruto que tanto ouvimos falar, mas que até então não tínhamos visto. Inicialmente a estratégia do Boruto é bem simples: obstruir a visão do Shoujoji com uma cortina de fumaça e tentar atacá-lo em várias direções com Kagebunshins e Shurikens. O que não funciona, acabando com o Boruto original sendo capturado. Porém vem a surpresa: o Shoujoji é atingido por uma Shuriken jogada pelo Tentou, algo que ele nunca esperaria, principalmente vindo do Tentou. Assim, o Boruto usa a distração do Shoujoji para contra-atacar com o Rasengan e vencer o vilão. No final do capítulo descobrimos que tudo era parte do trabalho em equipe entre o Boruto e o Tentou. Agora vamos ao capítulo 15. Para nossa surpresa ou não, o Shoujoji não foi derrotado, porém quando o Boruto tenta atacá-lo novamente com o Rasengan, o selo em sua mão começa a se ativar, aparentemente impedindo que ele use chakra. E curiosamente o Shoujoji reconhece o selo, perguntando se o Boruto faz parte daquela organização, entre aspas, o que visualmente deixa o Shoujoji um tanto apreensivo por um momento. Mas enfim, antes que a situação piore, Mitsuki e Sarada aparecem para ajudar o Boruto e nocauteiam o Shoujoji. Em resumo, eles desistiram da missão de Ranking B e decidiram ajudar o Boruto usando as habilidades do Mitsuki para rastreá-lo. Devo confessar que esperava um pouco mais dessa luta. O momento em que o Shoujoji levanta me deu esperanças de que a luta continuasse e dessa vez que o Boruto tivesse alguma dificuldade maior. Nesse tipo de situação é esperado que o protagonista seja pressionado pelo vilão até o ponto em que ele desperte algum poder oculto e dê uma surra no vilão, mas não foi exatamente o que aconteceu aqui. Se bem que apesar da luta ter tido essa sensação de ser rápida e curta, muito mais pelo ritmo do Ikemoto, porque convenhamos, existiam várias lutas curtas em Naruto que duravam 2 capítulos, ou seja, pouco menos de 40 páginas, ela tem a essência de uma verdadeira luta de Naruto, onde o herói é mais fraco que o vilão, está em clara desvantagem, mas consegue reverter a situação fazendo uso de pura estratégia, usando a situação ao seu favor, se aproveitando da arrogância do vilão e do elemento surpresa, do que o vilão não espera que o herói faça. De qualquer forma, esse seria o resultado final, pois como eu falei na revisão do capítulo 13, o Shoujoji é um típico vilão secundário de início de mangá que está ali apenas para enaltecer as habilidades do protagonista. Em poucas palavras, o Shoujoji é o Mizuki do Boruto. Ah, mas ele era um dos grandes no Bingo Book, como alguém assim pode ser derrotado por uma criança? Eu não vejo problemas no Boruto derrotando o Shoujoji. O que vocês têm que colocar na cabeça é que são as estratégias e circunstâncias em que as lutas acontecem que decidem o rumo das lutas, e não o nível individual de cada personagem. Talvez o Boruto teria perdido se não fosse a pequena ajuda do Tentou. Só esse detalhe fez toda a diferença. Sem falar que, primeiro, o cu não tem a ver com as calças. O fato dele ser um dos grandes no Bingo Book apenas significa que ele é um bandido muito procurado, não que ele é alguém super habilidoso.
E provavelmente isso se deve pelo Shikabane Bushin. Ele deve ter assassinado centenas de civis, sem falar que ele pode entrar ou se esconder onde bem quiser com a aparência e memórias de outra pessoa, o que é uma grande vantagem para qualquer criminoso que se preze. Se ele realmente fosse tão perigoso assim, o Naruto não teria deixado um time de genins encarregados de rastrear o esconderijo dos Mudina, como eu citei na revisão do capítulo 13. E segundo, o Boruto é um gênio, um prodígio, um genin formado há um certo tempo e que já pode fazer missões de ranking B, que normalmente são dadas a Chunins. Com idades próximas a dele, Kakashi era um Chunin, Itachi era Capitão Ambu, Minato resgatou a Kushina de um grupo de Chunins de Kumo, e todos eles eram considerados gênios. Se o Boruto é chamado de gênio e prodígio, é isso que eu quero ver. Entendam que ele não é um protagonista feito para ser como Naruto. Ele pensa antes de agir, ele calcula seus movimentos e está 2 passos à frente de seu adversário. As lutas dele não serão baseadas em tentativa e erro no meio da luta, como o Naruto fazia. O que o Boruto mostrou aqui não é menos do que eu espero do personagem, um garoto que está acima da média e que consegue superar os adultos em habilidade. Enfim, prosseguindo, temos o reencontro entre o Tentou e seu pai. Uma despedida, uma cena de alívio cômico envolvendo os cards, onde vemos a Sarada comprando um pacote e tirando o card do Orochimaru. Até encaixaram aquela cena final do filme, quando o Mitsuki revela que o Orochimaru é seu progenitor, mas o interessante aqui é que o Mitsuki cita que o Orochimaru muda de aparência constantemente quando a Sarada questiona que o card não se parece com ele. O que significa que Orochimaru ainda troca de corpo. E se esse for o caso, é possível que ele já tenha superado Naruto e Sasuke há muito tempo. Porque se ele troca de corpo de 3 em 3 anos e teoricamente assimila as habilidades dos corpos que ele domina, imaginem o que ele já pode fazer depois de 15 anos. Bom, esse trecho termina com uma cena do Tentou desejando que o Boruto se torne um ninja incrível que apoia o Hokage, onde podemos ver a carta que o Boruto tanto desejava, a carta do Sasuke, o Sasakage, aquele que apoia o Hokage. Interessante que o Sasuke até ganhou uma patente. Agora vamos ao que interessa, a grande revelação do capítulo. Pois bem, em resumo, o Shoujoji é interrogado pelo Sasuke e revela o que sabe sobre o selo do Boruto. No passado, ele acabou se encontrando e, por acaso, ouvindo a conversa de um misterioso grupo usando mantos negros, chamado Kara. Na lembrança do Shoujoji, além desse grupo, podemos ver várias figuras que parecem pedaços do selo que vemos no Kawaki. E por fim, o capítulo termina com esse misterioso grupo se reunindo, onde podemos ver um personagem chamado Jingen, que possui o mesmo selo do Boruto no queixo, aparentemente sendo o líder do grupo. Mas calma aí que eu vou fazer algum comentário sobre eles no final. Agora, terminando o vídeo, levando em conta que esse é o primeiro volume do conteúdo inédito, ele cumpriu seu papel como introdução e prólogo para o próximo arco, usando aquela clássica estrutura que vemos em vários Battle Shonens, nos apresentando o verdadeiro Boruto em meio a uma pequena aventura com uma historinha simples e fechada, onde ele mostra todas as suas qualidades, sendo alguém maduro, um gênio que supera todas as dificuldades com suas próprias habilidades sem depender de trapaças, o que não tivemos a chance de ver durante o conteúdo do filme. Eu diria que esse volume serve muito mais como um começo para Boruto, um primeiro volume de Boruto entre aspas, do que qualquer outra coisa, levando em conta que os 3 primeiros volumes da série estavam recapitulando o filme. Até esse lance com card games pode ter parecido algo meio bobo a princípio, mas teve uma grande importância durante vários momentos dessa história, tendo impacto direto no enredo, dando um motivo para o Boruto voltar ao hotel e ficar sabendo de toda a situação, e principalmente servindo como um ponto de ligação entre o Boruto e o Tentou. Esse desfecho com o card do Sasuke, em uma referência ao sonho do Boruto de se tornar aquele que vai apoiar o Hokage, foi lindo. Mas eu me pergunto, será que precisavam gastar 16 páginas
com esse desfecho, com essa despedida, sem contar as 4 páginas que foram gastas só para mostrar o Shoujoji sendo nocauteado? Infelizmente, esse ritmo do Ikemoto ainda é algo que pessoalmente me incomoda. Aconteceram pouquíssimas coisas entre os capítulos 12 e 15. Não que eu esteja reclamando do foco na interação entre os personagens ou em como toda a situação envolvendo o sequestro do Tentō aconteceu, até porque presenciar toda a construção da amizade e o vínculo entre Tentō e Boruto foi sensacional, mostrou todo o crescimento que o Boruto teve em seu caráter. Mas 43 páginas focadas em um conteúdo que poderia se resumir em menos de 20 páginas, com um ritmo que mais parece que você está lendo 15 páginas ao final do capítulo, fica complicado. Se bem que existem vários mangás mensais que seguem esse ritmo, como por exemplo Claymore, que possuem um foco mais visual, usam poucos quadros por páginas e quadros únicos para facilitar o desenho e destacar seus traços. O que, querendo ou não, está funcionando com o Ikemoto, principalmente no capítulo 14, onde seus traços tiveram uma melhora considerável, não deixando a desejar nas cenas de ação, mas ainda assim apresentando alguns problemas em representar os personagens em diferentes ângulos e, como sempre, quando tenta fazer corpos femininos. Até tem uma cena onde a Sarada parece estar com as pernas grudadas no torso, como se ela não tivesse bunda, não tivesse quadril. Mas enfim, pode ser que esse ritmo não seja constante, mas é esperar para ver se o Boruto será como um Claymore da vida, que ficou anos empacado na luta contra a Priscilla, ou um Platinum Man, que fica oscilando entre um ritmo dinâmico ou lento, dependendo do arco. Agora, falando sobre esse novo grupo de vilões, o Kara, claramente eles possuem um conceito baseado na Akatsuki. Não achem que isso é falta de criatividade ou algo do tipo, pois se levarmos em consideração as light novels, vários grupos criminosos, paramilitares e terroristas surgiram após a queda da Akatsuki, se espelhando na organização ou nos ideais do Madara, o que não significa que são cópias da Akatsuki ou possuem exatamente os mesmos ideais. O Shin é o melhor exemplo disso. Ele queria ressuscitar a Akatsuki, mas do jeito dele, tendo uma interpretação completamente equivocada do verdadeiro objetivo da organização original. Portanto, não dá para saber qual é o objetivo dessa nova organização, independente se eles se inspiram na Akatsuki ou não. Mas enfim, o ponto aqui é quem são eles. Pois se o aparente líder do grupo tem o mesmo selo que o Boruto, só pode significar que ele é um servo, um arauto de algum Otsutsuki de quem ele teria recebido o selo. Como eu estava supondo na minha teoria, a misteriosa história por trás do selo. Ou esse selo foi conseguido de forma indireta, sendo um Ryujutsu da Kaguya. Porque se o Momoshiki tem a mesma capacidade de dar esse selo, é presumível que a Kaguya também. E se levarmos em conta que o Shoujoji cita que esse encontro aconteceu no passado e os caras aparentemente ainda estavam pesquisando sobre o selo, é bem possível que esse selo seja uma relíquia da Kaguya, um Ryujutsu, pois é meio difícil de imaginar que outro Otsutsuki apareceu ali antes do Momoshiki. E essa situação aparenta acontecer muito antes da aparição do Momoshiki na história. O que também explicaria o motivo do Jugan se manifestar em frente ao Kawaki. Na verdade, ele estaria reagindo a um Ryujutsu da Kaguya como reagiu ao Gozu Tenno. Então, isso significa que provavelmente esses selos ou pedaços de selo sejam a origem do selo do Kawaki, enquanto o selo do Boruto eu presumo que evolua naturalmente, mas ainda não é certeza. Também existe a possibilidade de que ambos os selos sejam uma mistura entre selos dados por Otsutsukis e selos dados por membros do Kara. Mas vai saber, no momento é tudo um grande mistério. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e agora as cortinas para o destino e as batalhas se abrem.